Olá, meus amigos e minhas amigas, olá. Eu estou aqui com a Miriam Belchior e a Miriam Chaves, e nesta live, que faz parte da Jornada Nacional Ideias para Vencer, que está nos preparando para as eleições de 2020, nós queremos agradecer a todos os militantes, mulheres, homens, lutadores de todo o Brasil, lutadoras, e essa live, ela faz parte de um dos eixos do nosso trabalho na jornada. Ela é organizada justamente para disseminar e construir a ideia sobre o que é o modo petista de governar, a força das nossas ideias quando nós estamos nos governos. E por que nós somos diferentes? Porque os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma foram diferentes, mas também governos dos municípios onde nós governamos, governos dos estados. Nesse sentido, a Miriam Belchior, que foi nossa ministra do Planejamento, presidente da Caixa Econômica Federal, secretária de Modernização Administrativa e de Inclusão Social e Habitação em Santo André, São Paulo. Com toda essa experiência de vida, a Miriam nos traz muitas coisas importantes para refletir neste eixo sobre gestão ética, democrática e eficiência. Como é que a gente junta estes aspectos que são irrenunciáveis e que participam no modo petista de governar uns dos outros? A Miriam Belchior está aqui com a gente e a Miriam Chaves também. Eu digo que é uma mesa das mulheres aqui para tratar do modo petista de governar, para ver como mulher está à frente também da luta e dos governos do PT. E a Miriam Chaves é pesquisadora no Laboratório Nacional de Computação Científica, trabalhou no governo federal, atuou no governo federal entre 2003 e 2016, com uma importante contribuição nas áreas de gestão e de planejamento, sistemas de informação, governo eletrônico, organização de sistemas para a gente monitorar políticas públicas, ações como o PAC, ações como ampliação do número de creches no Brasil, de escolas infantis, tudo isso estava na mão assim, da organização e do monitoramento também da Miriam Chaves, sistemas de informação, dados abertos e cidades inteligentes. Gente, coisas que a gente tem que falar muito no atual período, que a gente está aprendendo a lidar com este sistema aqui, falarmos pela internet. Mas, para essa jornada ter realmente valor, o mais importante é que vocês estejam acompanhando, levando na prática as ideias para os seus programas, como candidatos a prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, para as coordenações de campanha, e por isso eu dou as boas-vindas nessa live. Aqui está nos ajudando muito a organizar essa jornada através da SNAI, da Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais também, que é a querida companheira Miriam Belchior e a querida companheira Miriam Chaves. Começamos com a Miriam Belchior, pode ser? Hein? Vamos assim, nessa rodada aqui? Miriam, bom, duas Miriams, né? Mas muito conhecimento nas duas. Miriam Belchior, a palavra contigo aqui na jornada. Então, eu queria começar falando um pouco, primeiro, né, é ótimo estar aqui, poder dividir tudo que a gente aprendeu nos municípios, nos governos estaduais e no governo federal, de como, qual é o modo petista de governar, né, o jeito diferente do PT governar, né. E aí eu queria começar, queria também, claro, cumprimentar a Rosário e cumprimentar a nossa querida deputada, né, e a Miriam Chaves, com quem eu tive o prazer enorme de trabalhar e continuo aí fazendo um monte de coisas juntas, né, e que é absolutamente espetacular. E eu queria começar aqui falando de que atitude nossos candidatos e prefeitos eleitos devem ter em relação à forma de funcionamento do setor público, né, porque nós estamos falando aqui de gestão. Então, com o golpe de 2016, a lógica de Estado indutor do desenvolvimento sustentável e promotor de direitos e da redução das desigualdades no país foi substituída pela lógica neoliberal de desmonte do Estado e retirada de direito dos brasileiros, né? O teto de gastos reduziu brutalmente os recursos públicos para as políticas sociais, de infraestrutura, e com isso o Estado está perdendo sua capacidade de assegurar direitos e garantias fundamentais por meio das políticas públicas. Enfim, o governo federal tem trabalhado na implantação de uma agenda de Estado mínimo que tem como resultado a redução das políticas públicas fundamentais para a população brasileira, especialmente os mais pobres. O PT se contrapõe a isso, reafirmando o papel do Estado e defendendo um plano de reconstrução e transformação nacional capaz não apenas de retomar o crescimento com a economia,
mas de cuidar das pessoas que estarão desamparadas frente à grave situação do país. As pesquisas apontam que, claramente, a população não defende Estado mínimo e nem adere à pauta privatista defendida pelo atual governo. Os serviços públicos, como educação, saúde, transporte, esgoto, entre muitos outros, são vistos como funções públicas fundamentais aí pela população. O que as pessoas querem, na verdade, é que o Estado apresente serviços de boa qualidade, com boa utilização dos seus recursos financeiros, humanos e técnicos, sem desperdício. É isso que as propostas do modo petista de governar, no eixo que nós vamos discutir hoje, que é gestão ética, democrática e eficiente, propõem um novo modelo de gestão, uma forma de organizar a ação da prefeitura para que ela se torne condizente com as expectativas da população. Eu quero, então, falar sobre essa nova forma de organizar a ação da prefeitura. O esforço de governar é normalmente centrado na definição do que deve ser feito, né, do que fazer, então, política de saúde, de educação, de mobilidade, de segurança, e para quem fazer? Para os mais pobres, para quem mora na periferia, para mulheres, negros, crianças, idosos, né? Então, o grande esforço é o que fazer e para quem fazer. É muito comum que se deixe de lado o como fazer. E o como fazer é muito importante, porque ele faz toda a diferença na hora de sintonizar a ação da prefeitura com as expectativas da população. Então, eu vou falar muito aqui hoje, tanto eu como a Miriam Chaves, sobre o como fazer, né? Então, para melhorar o como fazer, é necessário investir na capacidade do Estado em diversas dimensões para que a prefeitura seja capaz de prestar esses bons serviços que a população almeja. O modo petista de governar propõe 6 diretrizes desse como fazer, né? De como é que eu faço diferente. O primeiro deles é instituir uma gestão democrática, né? Esse é um tema largamente usado pelo PT em suas administrações, com orçamento participativo, a participação da comunidade nos conselhos de políticas públicas. Houve, inclusive, uma live da Jornada exclusivamente sobre isso. Quem não viu, vai lá no site da Jornada ou na TV PT, que a live está lá gravada para você poder ver. Nessa primeira diretriz, eu queria só destacar que há uma inovação nessa área, que é a adoção de mecanismos participativos diretos para discutir o dia a dia da cidade, não o orçamento grandão da cidade, né? Por exemplo, quando eu vou construir ou reformar uma praça ou um parque, é importante ouvir a população sobre que usos ela deve ter. Tem que ter quadra, tem que ter playground para criança, coisas para exercício, tem que ter algum tipo de água. Qual é o uso que a população quer daquele espaço? Dá para chegar até a discutir a cor dos bancos da praça, né? Esse tipo de participação, que a gente chama de governo aberto, é uma iniciativa mais recente que, além de resultar em políticas e equipamentos mais adequados, né, mais em sintonia com o que a população quer, também gera um sentimento de pertencimento que o processo de participação provoca, e aí um compromisso com a manutenção daquele espaço por parte da população, porque ela ajudou a construir. A segunda diretriz é garantir uma gestão ética e transparente. A terceira é reconstruir a capacidade institucional e gerencial da prefeitura. Quando a gente ganha uma prefeitura, o desejo de, em 4 anos, fazer tudo que a cidade precisa. É isso que a gente, quando ganha a prefeitura, quer. Você quer fazer tudo. Mas isso não é possível. Por isso, além de definir as prioridades de governo, é necessário superar as dificuldades de diferentes tipos que, se não forem enfrentadas, cobrarão o preço alto da não execução das políticas e obras prioritárias. A quarta diretriz é que a gente tem uma gestão inovadora, que se refere principalmente a como modernizar o funcionamento da prefeitura. A quinta é a comunicação de governo, né, que garante transparência das ações governamentais e prestação de contas da prefeitura. E, por fim, a última diretriz é buscar permanentemente a qualidade da despesa pública, vista que os recursos financeiros são escassos e as demandas da população são enormes. Eu acredito que aqui, durante essa live, eu e a Miriam Chaves vamos detalhar um pouco mais todas essas diretrizes. Com esses 6 diretrizes que a Miriam Belchior aqui apresentou, do modo petista de governar, e também com a consideração que ela fez, que as pessoas buscam qualidade de vida na sua cidade, não querem que as cidades percam qualidade de vida e, portanto,
no fundo, não se associam à ideia do Estado mínimo que retira direitos, a gente fica pensando, o que é uma cidade inteligente, então? Como significa isso, né? Como é que a gente poderia conceituar, Miriam Chaves, uma cidade que mantenha e amplie qualidade de vida, e como a gente pode dizer que, sobre essa ideia que há de uma cidade onde tenhamos uma gestão inovadora, capaz de melhorar os serviços, mesmo num período difícil, capaz de disputar até com o governo federal e com projetos mais amplos a melhoria dos serviços, que essa luta é dos nossos candidatos e candidatas e é da história do PT. Como você diria isso? Não, então, eu acho que é interessante. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, nessa jornada, e principalmente, e antes disso, né, de participar do próprio revisão do modo petista de governar, que é um documento que eu acho que é super importante para todo mundo que está fazendo programa de governo, né? Estou ajudando em alguns, e é fundamental para ajudar a gente a rechear e construir referências importantes para o debate pré-eleitoral, assim como a própria constituição do documento que vai ser apresentado à população como sendo a referência aí do governo que se pretende estabelecer, né? Então, assim, voltando às cidades inteligentes, acho que é importante a gente ter uma noção do conceito. Eu gosto muito do conceito que é usado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é que uma cidade inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento. Então, acho que a grande história aqui é a gente poder promover a melhoria de vida, né, trazer benefícios para os seus habitantes e promover esse desenvolvimento, obviamente, com inclusão e utilizando o máximo da tecnologia, tornando esses serviços e a participação social mais eficientes, de forma mais inovadora e sustentável. No caso particular dos países em desenvolvimento, que nós somos, ou do capitalismo submetido, subalterno, que é a situação em que nos encontramos agora mais do que nunca com esse governo, exatamente isso traz a gente a possibilidade de fazer saltos, né? A tecnologia pode nos permitir, se a gente usar adequadamente, se a gente lutar por isso, porque não é trivial, ela pode nos permitir que a gente dê saltos para situações de melhor participação, por exemplo, e até de inclusão, né? Mas é claro que pode ser o contrário, é evidente. Eles podem ser usados de maneira mais opressora e mais excludente. É a tendência, né, dos marcos, o status quo está sempre querendo, obviamente, privilegiar o capital e menos as pessoas e aquelas que menos precisam. Então, que mais precisam, né? Então, assim, dito isso, eu vou falar assim, do que significaria, né, essa constituição dessa cidade inteligente. Uma coisa básica para a cidade inteligente, evidentemente, é a infraestrutura física dela. A cidade inteligente não é apenas uma série de aplicativos disponíveis para a população, mas ela também é a possibilidade de você usar os dados do governo em prol da população através das novas tecnologias e novas ferramentas, né? Então, a gente tem essa coisa da infraestrutura física, que é exatamente a conectividade, o compartilhamento de informações e a disponibilização de dados entre áreas distintas do governo. Então, eu acho que até usando um exemplo do Bolsa Família, a gente fez um programa, o governo do PT do Lula, né, fez uma proposta de inclusão social. Atrás dele tem um CAD único, que é uma super base de informações sobre as pessoas, que inclusive está sendo usada agora, e se não fosse isso, seria extremamente complexo para a gente chegar às pessoas que mais precisam, que é a identificação daquelas pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade social maior. Por exemplo, então, só para dizer que isso tudo tem que estar conectado, inclusive com as novas tecnologias de informação dos objetos, né, que a gente está chamando que é a internet das coisas. Então, se uma lâmpada passa a ser inteligente e ela envia informações de volta para elas serem usadas como gestão, ela não pode ser usada apenas como gestão para o fornecedor de energia que vai usar isso para o seu maior lucro. Tem que ser usado também como informações possíveis
para ajudar a administração pública a entender melhor o que está acontecendo na sua cidade. Então, esse é o aspecto desse compartilhamento de dados. Eu quero, inclusive, citar o exemplo de São Bernardo, por exemplo, que, percebendo essa importância, já em 2010, no governo do PT, ele fez uma redundância de fibra ótica exatamente para ampliar a rapidez e a capacidade de conexão da cidade, em 2010, entre os órgãos públicos, porque uma das coisas importantes sobre a informação que vem dessas novas tecnologias é que ela precisa ser usada rapidamente. Aí eu cito os exemplos dos centros de operacionais de cidades, né, como o do próprio Rio de Janeiro, São Paulo também tem, em que você atua rapidamente. Você tem um engarrafamento, não apenas pelo Waze, pela informação do aplicativo genérico, mas pelas informações dos sinais, as informações que vêm das informações obtidas dos serviços do governo. Você também pode tomar atitudes e, por exemplo, enviar, no caso de desastre, de chuvas intensas, você pode organizar um serviço de lixo para que eles vão buscar o lixo naquelas ruas onde a enchente está maior. Você reorganiza o serviço da cidade em função dessa informação que você tem. Mas é claro que isso tudo tem que ser agregado, tem que ter uma rápida capacidade de análise e a possibilidade de ofertar para a população de volta esse serviço melhor, né? Eu acho que uma coisa muito importante em relação a isso é a questão de que a cidade tem que se perceber como uma custodiante dos dados públicos, não só da população, do ponto de vista daqueles dados que são necessários, como eu falei, do CAD único, para prover serviços de assistência, de saúde, de educação, etc., mas também com os dados que a sociedade, que a cidade provê, que ela tem direito de obter, porque ela é concessionária dessas informações. Por exemplo, no caso do Haddad, em São Paulo, ele fez uma coisa muito interessante, que é colocar nos contratos do transporte público a obrigatoriedade de disponibilizar em dados abertos a informação sobre os ônibus, o metrô já era federal mesmo, mas, de qualquer forma, essas informações permitem que você faça aplicativos externos, que não são... O governo não precisa gastar dinheiro com isso, nem se preocupar com isso, porque provavelmente uma aplicação externa comercial vai se interessar nesse... Como é o caso, né? O Move It, o próprio Waze, o Google também, eles pegam essas informações que o governo garantiu que ficassem livres para ajudar o cidadão a saber qual a maneira mais rápida, usando multimodais, né, múltiplas formas de transporte, a chegar na onde ele quer. Outro exemplo de atuação do governo foi no próprio PAC, né, que a Miriam Belchior, que eu tive o prazer de trabalhar com a Miriam Belchior em conjunto, a gente colocou nos contratos a obrigatoriedade nos contratos de abertura de estrada, de linhas de transmissão que permitiram, inclusive, chegar na Amazônia. Você precisa da fibra ótica, né, para ter essa conectividade, para essa conexão de informação. Então, a gente colocou no contrato, que era um contrato de serviço, de uma outra questão, mas a necessidade da infraestrutura para que você tenha o acesso à informação e ao compartilhamento. Eu acho que é super importante, e o município tem essa capacidade. Eu acho que a gente tem que saber exatamente o que o município pode ou não pode, mas ele pode certas coisas. Ele tem dutos, a cidade é cheia de dutos de energia, de telefonia, ele pode aproveitar esses dutos para construir a infraestrutura que publicamente é necessária para o atendimento aí, da população. Aí queria dar, então, outra coisa muito importante sobre a cidade inteligente, para fechar essa parte de conceito, é a governança, né? A gente tem que ter uma governança absolutamente voltada para minimizar os riscos da segurança das pessoas, dos dados das próprias pessoas, e a possibilidade de enfrentar as desvantagens de grupos sociais que ficam excluídos quando você deixa, né, o Estado mínimo, cada um que se vire, o mercado é o maravilhoso, o resolutor de todos os conflitos. Não é verdade, e exatamente essas populações, a gente viu agora, 50% da população brasileira, 50%, solicitou o auxílio emergência, por exemplo. Esse é o volume do nosso problema. Claro que uma parte desses não deveria ter recebido, mas, enfim, essa é outra coisa. Mas, com certeza, 50% estão precisando. Então, a gente precisa ter essa governança bem estabelecida, com a representatividade importante de todas as áreas sociais,
especialmente dos movimentos sociais que estão fora de uma série de pressões econômicas que outros grupos podem fazer, né? A gente tem que fazer uma permanente escolha de tecnologias inclusivas e não tecnologias que excluem as pessoas. Então, a escolha de quando você troca a tecnologia não é só porque a tecnologia é mais importante para o seu empreendimento último lá dar certo. Não, é para todo mundo ir junto, né, para poder acompanhar essa tecnologia e poder participar dela, né? O exemplo também dos governos do PT foi a televisão de alta definição, que a gente só fez a liberação quando tinha o conversor, quando teve todas essas escolhas. Não adianta você botar a melhor coisa do mundo se grande parte da população não vai ter acesso a isso. Então, isso eu acho que é super importante. E aí eu vou direto agora chegar nos exemplos, né? Eu acho que tem muitos exemplos que as pessoas já estão vendo por aí, né? Eu acho que o quanto que a tecnologia pode ajudar. Eu já falei da luz, a questão dos resíduos sólidos, por exemplo, a utilização de sensores que indicam o volume desses containers que tem na rua para a gente pegar o reciclado, por exemplo, né? A utilização de GPS nos carros de lixo, de tal maneira que a gente possa verificar se de fato eles estão fazendo a coleta como deveriam, porque aí a gente tem toda essa informação disponível, assim como uma comunicação direta com o cidadão, que, por exemplo, vai dizer, não pegaram aqui, deviam ter pegado e não pegaram. Enfim, ele pode falar de uma série de problemas que ele vê na rua dele e nos ajudar a fazer essa fiscalização, que cada vez é mais cara, né, dos serviços nas cidades grandes, e não só nas cidades grandes, como nas cidades pequenas também, porque as cidades pequenas fica mais fácil ainda, porque aí mesmo que você tem menos gente para poder fazer essa fiscalização. Então, assim, a central de controle que eu já falei também, né, esse monitoramento dos riscos ambientais, a gente está vendo isso o tempo inteiro, alagamentos, problemas sérios, a mudança climática está trazendo uma série de eventos, né? Acabamos de ter quase um tufão em várias cidades do Brasil, com vento para tudo quanto é lado, onde está a infraestrutura frágil, isso tudo pode ser modelado na cidade, onde estão os lugares onde cai mais árvore, onde o vento passa mais fortemente, tudo isso ajuda a municipalidade a enfrentar os problemas que estão colocados ali. E tem a questão da zeladoria também, que é super importante, quer dizer, quais os serviços da rua, né, de corte de árvore, de varreção, tudo isso você pode fazer de maneira inteligente, integrada e com sensores que podem te ajudar com as câmeras, né? Você pode fazer um sistema de câmeras, por exemplo, não só com as câmeras do Estado, mas também com as câmeras de todos os privados, né? Os prédios que têm câmara, etc. São Paulo também faz isso, Rio de Janeiro também faz isso, e aí você tem uma rede de olhares, né, muito mais intenso do que aquilo que você precisa pagar para fazer. Isso tudo precisa de conectividade e de grandes áreas de recepção de dados, né? Eu acho que outra coisa, o último exemplo que eu queria dar, eu acho que já está acabando o tempo, né? E que eu não controlei. Mas que vai e volta, depois você fala de novo, a gente vai pode dar esse exemplo assim. Só por último, o último exemplo que eu queria dar é o da pandemia, né? Que a gente viu quanto que a tecnologia tem impactado e, de certa forma, nos ajudado a enfrentar a situação. É claro que também evidenciando as nossas desigualdades, né? Evidente que todo mundo tem celular, 90% das pessoas têm celular, sim, mas não tem conectividade e não consegue pagar a conexão suficiente, por isso que os alunos da rede pública, inclusive das universidades federais, precisam de ajuda para poder ter essa conectividade, como tem vários movimentos acontecendo nesse momento para suprir isso. Mas, então, a questão da teleconferência, que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos fazendo tudo por Zoom, teleconferência, e isso acelera o desenvolvimento da tecnologia e, ao mesmo tempo, da nossa capacidade de utilizar a tecnologia. Eu acho que isso é muito importante para a gente ficar atento como exemplo também, né? A questão dos aplicativos, das plataformas, por último, a última coisa que eu quero dizer, que são as plataformas de compartilhamento, de colaboração, que eu gosto de chamar, que é aquele pessoal que precisa, que tem o que oferecer, e o pessoal que precisa de coisas. Então, essa intermediação, ela acontece em diversos níveis. O óbvio é aquele da entrega de alimentos, a entrega de coisas que você compra, mas tem as doações, as plataformas de doação em que você oferece coisas e o outro diz o que precisa. E aí eu acho que, por fim, eu acho que esse é um bom exemplo da atitude que esse modo petista de governar deve nos trazer, que é
a gente deve buscar plataformas que sejam governamentais para permitir que o lucro dessa intermediação não vá para o capitalista que consegue colocar aquele sistema ali, né? O exemplo também, de novo, é o sistema de táxi, né? Acho que táxi SP, o do Rio é Táxi Rio. Essas plataformas, e eu estou falando isso não é para cidades só grandes, as cidades médias, as cidades mesmo pequenas, essas plataformas são muito importantes para, inclusive, compartilhar, por exemplo, a produção rural de agricultura familiar, a produção de pequenos artesanatos, para a gente conseguir trazer, tirar do meio o lucro, voltar para quem realmente produz. Então, acho que essa, por fim, eu acho que é a última coisa que eu queria... Não ter o intermediário, né, Miriam? Daí o intermediário... o poder público pode cumprir esse papel. Olha, Miriam, eu vejo assim, nessa sua apresentação exemplos muito práticos que serão muito importantes para a formação mesmo do programa de governo, e principalmente que essa possibilidade de uma cidade inteligente é uma cidade voltada para construir qualidade de vida, colocando a tecnologia a seu favor. Né? Isso. O setor público utilizando tecnologia. E aí eu já vou juntar a pergunta que eu tenho para a Miriam Belchior, que a partir das questões trazidas pela Miriam Chaves, Miriam Belchior, então, o que significa? Por que fortalecer? Porque é tão importante fortalecer uma capacidade institucional e gerencial da prefeitura em cada cidade. O que significaria isso para colocar em prática uma realidade como essa? Porque as pessoas podem achar, isso tudo vai ser muito caro, mas caro a essa altura é não ter isso. Fica mais caro não ter. Estou correta em pensar assim? Me ajuda. Correto, eu acho que a Miriam Chaves pode, a MC, como a gente brinca, eu sou MB, ela é MC, né? A Miriam Chaves vai poder, acho que, aprofundar isso, porque já existe uma série de softwares gratuitos para fazer isso, que a própria prefeitura não vai precisar gastar mais com isso, e, pelo contrário, algumas dessas coisas permitem você economizar recurso. Então, se eu tenho lá um sensor do nível do rio e eu consigo identificar, eu ponho lá em determinados pontos de alerta, começou a subir, a coisa está ficando preocupante. Isso vai para a central de operação e significa que a prefeitura pode agir antes do desastre acontecer, conseguir tirar as famílias, elas perderem menos coisas. Tudo isso é economia para as pessoas e para a prefeitura. E eu queria, depois que a Miriam também explorasse a questão na mobilidade urbana, no transporte, quer dizer, que coisas servem para a população, não é uma coisa só para a prefeitura, e que são economia. Mas, pegando a questão que a Rosário me fez em relação por que a gente precisa fortalecer a capacidade institucional e gerencial da prefeitura, né? Queria dizer o seguinte, olha, as administrações tradicionais se caracterizam por prestar poucos serviços, né, de educação, de saúde, de assistência, enfim, e fazer algumas poucas obras de destaque, poucas obras grandes, né, que vão aparecer no final do mandato. Isso é uma administração tradicional. As nossas prefeituras, as prefeituras petistas, fazem o que a gente chama de inversão de prioridades. A gente aumenta muito a prestação de serviços, porque a gente considera que saúde, educação, assistência e todos os outros, mobilidade urbana, que isso é direito da população. Então, a gente amplia ao máximo a prestação de serviços e realiza um número maior de obras de menor porte por toda a cidade, porque a cidade não precisa só de uma ou duas obras, né, durante 4 anos, você precisa de mais infraestrutura nos bairros periféricos. Então, e essa característica de maior prestação de serviço e de um número maior de obras distribuída pela cidade, que é a inversão de prioridades, exige uma máquina pública muito mais preparada do que numa administração tradicional. Se eu vou prestar pouco serviço e fazer pouca obra, a máquina, né, a prefeitura não precisa ser muito parruda, né? Agora, se eu vou ampliar muitos serviços, se eu vou fazer um grande conjunto de obras, aí a máquina pública precisa responder. E esse aumento de capacidade, lá no modo petista de governar, exige ações em 7 dimensões. Como eu não tenho tempo para falar de todas, eu escolhi 5 para falar, mas, como disse a Miriam Chaves, é só ir lá no site da Jornada, no site da Escola Nacional
de formação do PT, que está lá o documento, que tem 100 páginas e trata todos esses temas que nós estamos discutindo muito mais detalhadamente, né? Então, a primeira dimensão que eu queria destacar é o bom uso dos instrumentos de planejamento e monitoramento de ações. Para alguns, o processo de planejamento é muito técnico, mas ele pode dar coesão à equipe de governo em torno das prioridades, das metas, dos prazos, e por isso ele é um aliado fundamental para garantir as entregas do governo, garantir que aquilo que se planejou fazer seja entregue. Porque 4 anos, gente, passa voando, né? Quando você viu, você já está no fim do governo, não deu tempo de você fazer o que você queria. E também é necessário, além do planejamento, dispor de um processo de monitoramento das ações capaz de acompanhar o cumprimento dos prazos, né, das nossas prioridades. E, além de acompanhar prazo, ajudar as áreas a resolver as dificuldades que vão aparecer. Em qualquer programa que você faz, qualquer ação que você vai fazer, aparece problema. Então, você precisa ajudar a área também a identificar problemas e resolver esses problemas. Quero aqui dar um exemplo de resultado, né, de não ter um monitoramento. Quando a Luíza Erundina governou muito bem São Paulo, né, um governo do PT, ela começou um viaduto importantíssimo sobre o Rio Pinheiros, né, era super importante. O que aconteceu? Não acompanharam direito, quando ela terminou o mandato, a obra estava assim, faltando só um tantinho, tinha os 2 lados, faltando só um tantinho para encontrar. Ou seja, por uma falta de monitoramento, quem entregou essa obra foi o prefeito posterior. Então, eu acho que essa questão do planejamento, do monitoramento, é uma questão central para quem quer, de fato, alcançar resultados. Segunda dimensão que eu queria tratar é da necessidade de reestruturação e criação de órgãos da prefeitura e de novas contratações de servidores públicos, né? Do meu ponto de vista, a estrutura organizacional da prefeitura, secretarias, os departamentos, deve estar a serviço dos objetivos que a gente quer alcançar nos 4 anos de governo, né? Então, se eu tenho determinadas prioridades, a minha estrutura precisa estar organizada para viabilizar essas prioridades. Assim, é necessário criar, dividir ou juntar órgãos, né? O que a gente chama de reforma administrativa, para garantir uma melhor execução dessas prioridades, né? A Rosário comentou que eu fui secretária em Santo André. Então, nós governamos Santo André 5 vezes, e cada administração tinha uma estrutura diferente de acordo com as prioridades que a gente definia. Em 2000, o prefeito Celso Daniel definiu como uma das prioridades, junto com o partido, a inclusão social. E aí a gente tinha uma secretaria de habitação e uma de assistência social. O que nós fizemos? Nós juntamos as 2 áreas, porque a maior parte da exclusão social no município estava no território das favelas, e é na Secretaria de Habitação que a gente fazia urbanização de favela. Então, nós juntamos as 2 secretarias para garantir que essa prioridade se realizasse. Mas tem uma outra razão para você fazer essas mudanças também, que é dar visibilidade a temas que a gente quer que sejam visíveis para a sociedade, como a questão do racismo, do combate ao racismo, da violência e discriminação contra as mulheres e LGBTIs. Foi assim que o presidente Lula, por exemplo, criou as secretarias especiais da mulher, de combate ao racismo e etc. Então, você tem várias razões para essa reestruturação. Como a gente vai aumentar os serviços, né? Então, provavelmente será necessário contratar mais servidores ou contratar a prestação de serviços com empresas, né? Claro que com o cuidado que a crise econômica recomenda. A situação está difícil, vai ser difícil contratar mais funcionário, portanto, é preciso avaliar antes se não tem servidores que podem ser realocados, se o processo não pode ser simplificado ou informatizado, e com isso as pessoas que estão nesses processos podem ser remanejadas para outros serviços. Por exemplo, em Santo André, nós ampliamos muito os serviços, mas nós restringimos muito contratações em área meio, em área administrativa, porque nós priorizamos simplificar e informatizar serviços. Então, você tem que fazer esse balanço entre uma coisa e outra. Outra questão, que é como o serviço precisa ser provido, né? Precisa ser fornecido. A terceirização já é adotado para amplos setores, né? Para limpeza, para segurança patrimonial, para coleta de lixo.
para vagas em creche, entre muitas outras. Então, como é que eu decido quando é que eu uso terceirização ou não? Eu acredito que a gente deve levar 3 critérios em consideração para tomar essa decisão. A primeira, a natureza do serviço, se ele deve ou não ser exclusivamente público. Tem um monte de coisa que não precisa. Coletar lixo, por exemplo, não precisa ser exclusivamente público. Já a questão da educação, a maior parte eu acho que precisa ser. Segundo, a garantia da eficiência do serviço, que não adianta eu terceirizar e não fiscalizar para que ele seja bem prestado. E terceiro, e isso vale tanto para o serviço público quanto pelo prestado pelo setor privado. E terceiro, o menor custo. A gente precisa sempre olhar o custo, eu quero falar disso depois. Terceira dimensão é a integração de políticas públicas, né? A gente precisa superar a tradicional fragmentação das políticas públicas para dar mais eficácia a elas, né? É necessário sair da caixinha das secretarias e departamentos, né? A isso a gente também chama de intersetorialidade ou de matricialidade, né? Outra iniciativa, e aí eu acho que essa questão é chave, né? A professora na escola pode identificar a criança que está com algum problema de saúde, se ela for treinada para isso, né? Se ela vê que a criança não enxerga direito, se ela vê que a criança está lá fraquinha, enfim, você tem que acionar assistência social se você vê algum problema de, eventualmente, estar sendo vítima de violência. Isso na educação, ela tem que fazer esses links, e a gente precisa estruturar a administração para que isso perpasse todas as áreas do governo, que se você tenha o cidadão é integral, você não pode, ele não se divide em pedacinhos, saúde, educação, mobilidade, né? Então, lazer, esporte, cultura, você tem que integrar ao máximo essas políticas. Uma outra iniciativa importante é a da integração das diferentes políticas e serviços num determinado território, conforme as suas necessidades específicas, como por exemplo, um bairro ou uma favela. A cidade não é igual. Os bairros têm características físicas, econômicas e sociais muito diferentes. E você precisa conhecer a cidade e lidar com essas especificidades. Quero dar um exemplo aqui, de novo, de Santo André, de um programa chamado Santo André Mais Igual, que tinha como segundo nome tudo junto, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Que foi desenvolvido nas maiores favelas da cidade. Ele tinha 3 eixos de atuação que estavam relacionados com a multidimensionalidade das desigualdades, né? Então, o eixo econômico, onde eu tinha, naquela época não tinha Bolsa Família, então tinha renda mínima, tinha capacitação profissional, tinha geração de emprego e renda, cooperativa, enfim, uma série de medidas nessa área. Tinha o eixo urbano, que era toda a reurbanização da favela, abriviário, calçar, água, esgoto, enfim, um centro social para a comunidade se reunir, e o social, a terceira dimensão social, onde a gente tinha saúde da família, alfabetização de adultos, cultura, esporte, lazer, assistência, enfim. Então, você tinha as 3 dimensões, econômica, urbana e social, e perpassava por essas 3 dimensões o olhar de gênero, de raça e geracional, ou seja, tem atividade de cultura, esporte e lazer para criança, para jovem, para adulto e para idoso, porque são diferentes. E, além disso, a participação da comunidade, ou seja, eu juntava educação, saúde, assistência, habitação, manutenção urbana, desenvolvimento econômico, tudo junto ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Todas as secretarias trabalhando juntas no mesmo território. A quarta dimensão são as parcerias. As parcerias, tanto na formulação quanto na execução dos serviços públicos, né? Para ampliar a capacidade da prefeitura prestar bons serviços à população. Então, eu vou citar aqui 3 tipos de parcerias. Parceria com as universidades, né? Elas são importantes tanto para dar consultorias à prefeitura, né? Conhecimento técnico para ajudar a fazer as ações, como de prestação de serviços diretamente. Por exemplo, ficar na universidade uma incubadora de empresas, de startups, para você ajudar a criação de novas empresas no município. Isso pode ficar lá na universidade, ela prestar esse serviço à prefeitura.
A segunda tipo de parceria é a parceria com o setor privado, né, por meio de concessões ou parcerias públicos-privadas, chamadas PPPs. Também é uma alternativa, desde que haja uma regulação rigorosa sobre a qualidade dos serviços prestados. E a terceira parceria são os consórcios públicos, né, que são um mecanismo poderoso para juntar os esforços entre os governos de mesmo nível e os de nível diferente. Está aí o consórcio do Nordeste para demonstrar a força desse tipo de arranjo institucional. Por que os consórcios são importantes? Porque, através dos consórcios, é possível compartilhar serviços. Sei lá, uma unidade de um hospital regional que pode ser bancado, é difícil um município sozinho fazer, mas se eu juntar vários municípios, eu posso constituir um hospital regional que atenda todo mundo e faça um atendimento de saúde mais próximo da minha cidade. Tratamento de lixo é uma coisa cara e que precisa escala para funcionar. Se eu juntar os vários municípios, é mais fácil. Eu posso compartilhar equipamentos, ter um conjunto de máquinas para estradas vicinais que o meu município usa só 2 dias da semana, e os outros municípios poderiam usar as mesmas máquinas. Para aquisição de materiais, se eu compro medicamento sozinho para a minha rede de saúde, eu compro por um preço. Se eu juntar mais 10 municípios da minha região, eu vou conseguir comprar por um preço melhor. Então, isso tudo significa economia para o município. E, além disso, os consórcios também, tem muitos consórcios que se dedicam, inclusive exclusivamente, para pensar o desenvolvimento regional, né? Como é que a região em toda consegue alavancar a partir da sua vocação econômica. Além de ser um mecanismo de articulação política frente aos governos de Estado e ao governo federal. Então, as parcerias são muito importantes também para dar maior capacidade à prefeitura. A quinta e última dimensão que eu queria destacar é a questão relacionada aos servidores públicos, né? Ao seu envolvimento, à sua capacitação e valorização dos servidores públicos, né? Então, primeiro, é preciso envolvê-los nas discussões sobre os objetivos do governo. Eles precisam saber onde a gente quer chegar, né? Com isso, a gente garante uma sintonia com eles, né? Eles entendem, quem quiser prestar bom serviço à população, está sintonizado com como a gente quer fazer isso. E também se engajar, né, nesses objetivos. Nós não podemos tratar a gestão de pessoas na prefeitura como um problema fiscal. A gente não pode ceder nem ao discurso de redução do Estado, nem aceitar, sem crítica, o corporativismo dos servidores, né? Então, a gente precisa andar aí no meio desse caminho, né? O diálogo com as entidades sindicais dos servidores tem que ser democrática, tem que ser transparente, com a instituição de uma mesa de negociação permanente para discutir tanto salário quanto condições de trabalho. Do meu ponto de vista, a discussão sobre salário do funcionalismo deve fazer parte dos debates do orçamento participativo. Eu acho que os servidores têm que ir lá no orçamento participativo disputar a sua demanda por recurso público, se ele quer aumento de salário, ele quer uma parte da receita municipal, ele tem que disputar isso com as demandas da população, que também precisa de serviços e de melhor qualidade de vida urbana, a partir de necessidades de infraestrutura urbana. Então, eu acho que é fundamental que os servidores sejam também colocados à prova da população, né? Eles estão ali para atender a população, é justo eles terem melhores salários, mas isso não pode prejudicar o fornecimento de serviços para a população. Ou seja, né, eu falei aqui de 5 elementos, mais do que isso, com muito mais detalhes, vocês vão poder ver lá no texto do Modo Petista de Governar, mas que mostram as condições que a gente deve garantir na prefeitura para, de fato, conseguir fazer a inversão de prioridades. Com essa apresentação da Miriam Belchior, a gente vê que a parte de gestão ela se articula ao que Miriam Chaves apresentou antes, que é a cidade inteligente. Sem uma gestão organizada com estes princípios, a gente, como ela disse, os 4 anos passam rápido. Então, desde o primeiro dia até o último, este planejamento, com base nestes princípios que estão aqui propostos, compõe essa noção que o modo petista de governar é diferente porque tem no centro o desenvolvimento humano, a capacidade de assegurar acesso a bens, serviços
que qualifiquem a vida das pessoas, que considere que bairros, comunidades, favelas têm as suas especificidades e mais, aqui a inovação que o PT construiu como gestão pública é integrar as informações de forma a otimizar recursos humanos, financeiros, da gestão municipal, para garantir essa qualidade de vida e com participação da sociedade. Uma sociedade consciente, eu acho muito interessante isso, sociedade consciente de que a prefeitura tem, de como é que acontece isso. Aí eu fiquei pensando, e aí a minha pergunta a Miriam Chaves aqui, para juntar com as questões apresentadas pela Miriam Belchior. Quando uma gestão do PT chega na cidade, Miriam Chaves, e a cidade, para fazer o seu planejamento, é interessante ver em que momento, em termos de cidade inteligente, de acesso a recursos, o que foi feito nessa cidade. Independente de ser uma cidade grande ou pequena, esse diagnóstico, no primeiro momento, eu creio que será importante. Se chegar numa cidade que nada estiver integrado ainda, como é que esse gestor começa? Por onde é que tu puxarias esse fio para pensar uma cidade com as características que a Miriam Belchior trouxe, que tu, nos teus exemplos, na sua primeira fala, nos primeiros exemplos, trouxe sobre a vitalidade que é uma cidade organizada a partir deste princípio. Para refletir. Esqueci de ligar aqui. Não, então, eu acho que a gente tem um auxílio muito grande aí de uma grande área de estudo que existe hoje em dia, né? A área de cidades inteligentes tem uma porção de experimentos e análises e estudos, inclusive práticos, né, dessa história, e aí existe uma referência que eu acho muito importante para essa resposta que você está falando, que é os níveis de maturidade do que seria uma cidade inteligente com aquele nosso objetivo final, que é o desenvolvimento e a melhoria da vida das pessoas, né? Isso tendo claro, não a tecnologia propriamente, a tecnologia apenas como meio de chegar aí. Então, o que eu diria é o seguinte, o primeiro degrau dessa escadinha de maturidade é exatamente a capacidade de você oferecer serviços públicos automatizados, mais rápidos e eficientes, o que vai diminuir a carga sobre a administração pública, no sentido de que o ônus, né, do número de pessoas que você precisa colocar nessa função, não estou dizendo para desempregá-los, porque isso, de fato, é um processo que está acontecendo, inclusive a tecnologia, ela desemprega uma opção de atividades rotineiras e vai fazer isso de maneira muito forte nos próximos anos. Estamos em plena quarta revolução, né, da digital aí, no sentido dessa automação e da inteligência artificial substituindo decisões mais simples do cotidiano, enfim. Mas eu estou dizendo para você desviar essas pessoas para exatamente o que a Miriam tinha falado antes, que é a necessidade de maior atendimento. O governo progressista, evidentemente, precisa de pessoas para atender as pessoas, uma parte em que a automação jamais resolverá. Atendimento nos hospitais, que estão sempre nos hospitais, nas UPAs, enfermeiros, assistentes técnicos, todas essas pessoas que precisam de cuidar das pessoas, né? Acho que isso está claro nesse momento, inclusive, da pandemia, que você não adianta só o automatismo, você precisa de gente para estar cuidando de gente nas escolas, evidentemente, cuidando das crianças. Mas pode usar a telemedicina, né, Miriam? Não, pode usar a telemedicina, mas tem que ter pessoas atrás da telemedicina, tem que ter. É exatamente o exemplo da combinação entre as duas coisas, só para dizer que você não precisa eliminar as pessoas, mas precisa direcionar as pessoas para coisas que são imprescindíveis que sejam elas que façam. Então, essa é uma preocupação, inclusive, que nós temos tempo. Então, essa maturidade inicial é a automação do máximo possível de serviços. Acho que o governo federal, inclusive no PT, na própria governo da Dilma, a Miriam lá teve toda uma área de inovação administrativa, exatamente tentando promover o máximo de ganhos para a população em relação aos serviços que estavam prestados. Acho que agora já são mais de 2.000 serviços que são oferecidos. Aqui em São Paulo também existe esse movimento em toda a cidade. Então, acho que a primeira coisa é olhar tudo que existe possível de ser automatizado. A segunda coisa é a questão dos dados, como eu disse para você. Existem um monte de dados e eles costumam estar todos quebrados, disjuntos. Então, outra coisa importante é jogar tudo isso num lugar só, ter a parceria das universidades, que elas estão
muito avançadas e interessadas, e tem muita gente que quer utilizar as cidades como um campo de aplicação dos seus conhecimentos, então é muito fácil conseguir com valores bem mais baratos do que se tivesse uma grande empresa, que nem vai entender as nossas especificidades, mas trazer os atores locais, essa é outra questão, né? Trazer os atores locais para nos ajudar nesse movimento. E aí, se for possível, juntar isso com a participação social, né? Eu acho que tem a tradição petista do orçamento participativo é uma coisa, mas existem os grandes congressos de cidade hoje em dia já também, né? Que é você pensar para onde que a gente vai. Então, discutir com essa população aquilo que mais afeta o seu cotidiano. Então, por exemplo, essa questão dos desastres que eu falei é uma coisa que é muito forte nas cidades e que muitas vezes não tem tanta estrutura assim. E hoje em dia os sensores estão muito mais baratos do que foram em algum momento, com parcerias, inclusive com os comerciantes, com parcerias em que você não precisa de dinheiro só, você precisa de capacidade organizacional e de articulação para trazer tecnologias que são importantes para todo mundo. A questão da mobilidade que a Miriam lembrou que era importante falar de novo. Isso aí é fundamental. A mobilidade é uma coisa que tem interesse econômico em todas as áreas, evidentemente. Tanto do transporte público, que é uma concessão, quanto do taxista, das próprias empresas que querem oferecer hoje em dia a bicicleta, o patinete, enfim. Então, o município, né, pode olhar todas essas oportunidades e construir caminhos de incorporação da melhor maneira possível dessas tecnologias que estão oferecidas ali. E, como eu disse, fazer esses saltos, né? Porque você não precisa só, não, vou fazer o básico, vou pegar lá e fazer o processo eletrônico, por exemplo, né? Que é desmaterializar aquele bando de processos, poder começar a ter informação digital sobre aquilo que está acontecendo na cidade do ponto de vista administrativo também, que é super importante, faz parte desse primeiro degrau aí que eu estava falando, mas também você pode saltar para a próxima etapa, que é oferecer dados abertos em profusão, essa é a outra lição, dados abertos em profusão, de maneira que o privado e não só o privado, mas os movimentos sociais possam usar esses dados para o benefício das suas atividades. E aí não é custo para o governo. O custo é botar em dados abertos, mas ele vai trazer uma enorme quantidade de benefícios, né? No dados abertos tem uma máxima que eu acho que é perfeita, que é quem melhor vai usar os seus dados é quem precisa deles, não quem gera os dados. E o governo é um grande gerador de dados, um grande repositório disso. E por último, eu queria só falar que existem muitas oportunidades nessa concessão. Acho que esse mapeamento que você falou, Maria, da infraestrutura que existe na cidade, inclui também os cabeamentos, os postes, tudo isso é ativo de uma comunidade e que deve ser usado pelo município, e que muitas vezes a gente não percebe essa relação. E olhar todos os contratos. Eu gosto de dizer que uma cidade inteligente tem que ter contratações inteligentes. Nessa contratação inteligente, você compartilha, puxa o compartilhamento de inteligência, digamos assim, né, da capacidade de obter informações com o concessionário lá. Então, o exemplo do caminhão de lixo que eu já dei, quem paga o GPS, quem paga o sistema de entregar as informações não vai ser a prefeitura, tem que estar embutido no próprio contrato. Assim como nos contratos de energia, você não pode simplesmente dar para o cara a informação e ele que resolva, ele que faça o algoritmo que quiser para economizar energia. Não, a cidade tem suas definições. Tem a rua principal, que precisa ficar iluminada sempre, não interessa se está de noite ou não sei o quê. Tem o local onde o pessoal jovem fica na praça e você tem que iluminar aquela praça, mesmo que não passe nenhum carro. São essas decisões que têm a ver com a inteligência do desejo e da participação. Então, acho que essa cidade inteligente, que beneficia as pessoas, ela necessariamente tem que ter muita participação, uma governança ampla e essa capacidade de compreender quais são as oportunidades, e aí depende, cada lugar vai ter uma oportunidade diferente das outras, mas com certeza existem muitos instrumentos que você pode utilizar em relação a isso. Bem, Miriam. Eu estou te ouvindo aqui e pensando, a palavra inteligente, a qualidade inteligente da cidade tem a ver com participação, com transparência, né? E principalmente com o serviço público mesmo, o objetivo é atender as pessoas, a sociedade, criar
qualidade de vida real na cidade. Aproveitando isso que você está falando da participação, inclusive, a gente está no momento da construção dos programas de governo, né? E já começa daí a necessidade da gente conversar no ambiente do território, conversar com as pessoas. Nós estamos em uma pandemia, inclusive, que não tem presença física. Então, mais uma razão para você ter uma sustentação, um ambiente digital em que a gente possa compartilhar com as pessoas com essa visão territorial. Outra coisa muito importante que a pandemia também trouxe é a necessidade de a gente saber as condições socioeconômicas reais de cada um desses territórios. Está claro hoje em dia, para um monte de gente que não estava claro antes, que as periferias das cidades grandes e médias, elas são terrivelmente desassistidas, uma coisa que mesmo nós, eu pelo menos que me considero atenta a essas coisas, não podia imaginar que tem uma quantidade grande, mais de 10% da população brasileira não tem água potável mais do que 2 vezes por semana, entendeu? Na cidade, não é no rural. Então, assim, isso também é uma coisa que precisa ficar atento o tempo inteiro, e a cidade inteligente vai te permitir isso, no sentido que ela te dá o dado constante, né? Eu gosto também de dar o exemplo, quando a gente quer entrar na periferia de qualquer grande cidade no Brasil, Salvador, Pernambuco, o que seja, você não tem um mapeamento o micromapeamento dessa cidade que é menos organizada, não aparece nos aplicativos inteligentes. Isso é outra coisa, o Estado tem que prover essas plataformas intermediárias para que todo mundo tenha acesso às vantagens. Por exemplo, saber quem identificar, né, utilizar na área de saúde, utilizar o mapeamento individualizado. A gente pode dizer onde está a grávida, onde está o idoso, onde está a pessoa com deficiência que não pode sair na hora da enchente. Isso tudo é possível muito facilmente, combinando a ação do voluntário, né, com uma plataforma adequadamente feita, um compartilhamento de informações, a integração com a estratégia de saúde da família, que a gente construiu tão lindamente, que é o SUS, e que agora tá ainda bem, né, porque senão estaria pior, sem dúvida, mas, sem dúvida, estava no processo de ser demolido, né, os próprios CRAS e CREAS, essa utilização das nossas acúmulos, né, organizacionais, a cidade inteligente permite que você traga de maneira mais eficiente e mais direta para a população, entendeu? E acho que a resposta é essa. Ótimo, ótimo. Em termos de Brasil, eu acho que a gente pode dizer que as políticas públicas que ainda estão em funcionamento no país, elas foram compostas num crescendo com esta lógica de integração, de sistemas. Né? A gente estava nesse caminho da próxima etapa, agora voltando para conseguir garantir o básico. Né? Se o SUS não fosse tão forte como sistema, talvez ele não tivesse sobrevivido à emenda constitucional de 95 e ao desmonte, que foi o que Miriam Belchior também trouxe no início. E aí, Miriam? Eu queria até complementar aqui uma coisa. Você perguntou, uma cidade pequena, uma cidade em que o avanço tecnológico não é tão forte, por onde eu começo? Né? A gente começa pelo começo. E o começo são as áreas mais importantes para a população. Então, por exemplo, atendimento ao público. Isso é fundamental. Você estabelecer, simplificar os procedimentos de atendimento ao público para atender rapidamente uma demanda de poda de árvore, de tapa-buraco. Então, eu digo, tem que voltar à prefeitura para o foco no cidadão. Quero dar um exemplo. Lá em Santo André, eu coordenei o programa de modernização administrativa e nós tínhamos um atendimento ao público. E a gente brincava que, em vez do processo tramitar, quem tramitava era o cidadão, que tinha que ficar, vai num guichê, depois vai no outro, depois vai no outro, vai no banco, paga não sei o quê, volta no guichê. E aí nós estávamos discutindo simplificar os procedimentos, né, para que a pessoa pudesse ou pegar na internet ou sair na hora da prefeitura com uma certidão. E aí a gente estava discutindo tal, aí o cara falou, não, a gente faz assim, 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 assado, aí a certidão fica pronta. Eu falei, aí você entrega para o cidadão? Não, eu peço para ele voltar dali 5 dias. Mas se está pronta, por que você pede para ele voltar dali 5 dias? Ah, porque a lei me dá 5 dias. Ou seja, o serviço não foi olhado para atender o cidadão. O cidadão tem que voltar na prefeitura quando ele podia levar isso na hora, quando ele pode tirar isso na internet. É essa mudança que precisa ser feita. E acho que a questão de atendimento ao público
é uma das primeiras questões que precisam ser, que geralmente é ineficiente, tem fila e etc. Então, acho que tem que ir pegando aquilo que afeta mais diretamente a população e que você pode melhorar. Então, aí você vai fazendo por camadas. Começo pelas camadas mais importantes e vou descendo, melhorando o sistema como um todo. Acho que é esse o sentido de quem está começando a fazer. E dialogando com a sociedade, porque esse cidadão que tem aquela vida facilitada, ele precisa perceber que essa mudança foi feita porque houve uma decisão política de fazer mudança por um governo que está olhando as necessidades dele. E aí eu queria falar um pouco sobre participação e comunicação, agora já nesse período que nós vamos encaminhando para a finalização nossa, aqui de uma riqueza imensa nas posições da Miriam Belchior, da Miriam Chaves, do conhecimento que vocês estão trazendo e que nós aqui, por essa pronunciamento de vocês, vemos como essa formulação petista, do modo petista de governar, tem contribuições concretas para o pessoal colocar lá no seu programa e depois disputar ideias, né? Dizer para as pessoas, ir lá no pequeno comércio da cidade e dizer, olha, nós pretendemos isso, isso e isso. Conversar com professores, assistentes sociais, usuários do SUAS, e dizer, nós pretendemos assim. Então, tem propostas, gente, que vão facilitar a vida das pessoas. E aí, Miriam, participação e conhecimento. As pessoas desconfiam de quem está na política. Isso, eu quero pegar esse seu gancho, Rosário. A sociedade brasileira, eu queria falar um pouco de uma das diretrizes, que é a questão da gestão ética, que a gente ainda não tratou aqui, né? Eu acho que a sociedade brasileira vem exigindo uma nova ética nos governos e mais transparência, né? Então, a gente precisa combater a corrupção e a impunidade, né? Precisa fortalecer os mecanismos de controle interno, né, para que não haja corrupção, mas também tem que ter cuidado, né, porque muitos desses controles acabam inviabilizando a prestação de serviço, o servidor fica com medo de assinar as coisas, né, então você não pode inviabilizar a tomada de decisão e a criatividade. É preciso ter transparência em relação a como é que a governabilidade no legislativo é alcançado, em que bases eu faço, né, eu ganho a minha base de governabilidade. Veja aí como a população anda vendo o Bolsonaro lidar com o Centrão, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de a gente deixar transparente em que base se ganha uma base de apoio na Câmara Municipal. Precisa acabar com o nepotismo, é inadmissível a gente ter nepotismo nos nossos governos. A gente precisa defender o Estado laico, né? A liberdade de religião e não a religião mandando nas políticas públicas, e garantir transparência às ações do governo, né? A gente precisa dar livre acesso às informações, fazendo valer a lei, né, de acesso à informação aprovada no governo da presidenta Dilma. Além disso, eu queria falar também de um outro elemento que ainda é no como, né, que é a qualidade da despesa pública, né? Porque em geral, só pensa na qualidade do gasto a área financeira. Todas as outras áreas só pensam em gastar. E isso é uma coisa que todo mundo precisa pensar, porque o dinheiro público é muito restrito e a gente precisa ter um enorme compromisso com ele de usar da melhor maneira possível. Não pode ter desperdício. As demandas da população são gigantes. Agora, então, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, é pior ainda, né? A crise econômica é enorme, mais pessoas vão precisar do Estado, né? Quem tinha o convênio de saúde não tem mais, quem punha filho na escola privada não vai pôr mais. Então, a demanda para o Estado, e aí, no caso, a prefeitura, que é mais perto do cidadão, vai ser gigante. Então, a gente precisa aproveitar o recurso da melhor maneira possível, né? E, para isso, é importante criar um grupo no governo que se especialize em otimizar isso, né? Então, por exemplo, conta de água e luz. Ninguém toma conta. Se gastou, gastou, porque não paga a conta vai direto lá para a área financeira, né? O diretor da escola não vê isso, o secretário de educação não vê isso. Então, já existe um monte de softwares que fazem cálculo médio, comparam uma escola com outra, e com isso consegue identificar onde está tendo desperdício. Isso é gratuito, a prefeitura pode adotar
e conseguir fazer economia. Você pode fazer uma usina solar para tornar todo o atendimento nos nossos equipamentos com usina solar. E a gente precisa usar o poder de compra do município, né? A prefeitura compra um monte de coisas, ela precisa tentar comprar o máximo na cidade e comprar o máximo de pequenos e médios empresas da cidade, que geram um monte de emprego, né? Então, é a prefeitura ajudando o desenvolvimento da cidade. É necessário a prefeitura fazer, por exemplo, compra da agricultura familiar para a sua merenda, como a gente tinha com o PAA, porque você está alavancando, com o seu poder de compra, você alavanca o desenvolvimento econômico local. Então, o que eu queria dizer para terminar, né, porque acho que nós estamos com o tempo já ultrapassado, né, que eu comecei falando, né, então, hoje... O assunto é lindo, é muito maravilhoso. Mas eu sei que é difícil, né? Então, eu comecei falando hoje aqui que é comum a gente se preocupar quando faz o programa de governo e quando governa com o que fazer e para quem fazer e esquece um pouco como fazer, né? Eu espero que a gente, com essa conversa hoje, tenha mostrado que o como fazer pode tornar o que fazer muito melhor e para quem a gente quer fazer, né? Então, se a gente melhorar o como a gente melhora o que a gente faz, e isso vai ser bem melhor para quem a gente quer fazer. Então, com isso, eu agradeço aqui, Rosário, poder ter passado um pouco dessa experiência para todos os nossos pré-candidatos, seja vereador, seja prefeito, e que eles façam bom uso desse vídeo e do modo petista de governar. Obrigada. Muito lindo, Miriam. E Miriam Chaves, te agradecer também, A gente agradece muito, Miriam Chaves, a você, a Miriam Belchior. De uma certa forma, gente, a gente está organizando essa Jornada Nacional de Formação integrando com esses princípios. Integramos várias secretarias, integramos a Escola Nacional, a Fundação Perseu Abramo, integramos o conhecimento dessas mulheres e dos homens também, que estão participando dessas jornadas, e um conhecimento integrado ao de vocês. Porque, como a nossa perspectiva, assim, citando aquilo que o Gilberto Carvalho sempre diz, como a nossa perspectiva é freiriana, nós estamos buscando, sabe, na dimensão pedagógica do Paulo Freire, produzir esse conhecimento, o saber de vocês faz a diferença para o Partido dos Trabalhadores. Nós estamos juntos e juntas, e as nossas ideias vão vencer o fascismo no Brasil. Então, eu quero anunciar que na próxima terça-feira, a live será sobre financiamento da cidade, que é um pouco, e é complementar ao que a gente falou aqui, e aos princípios que a Miriam Belchior trouxe, e as perspectivas que Miriam Chaves também trouxe. Quero agradecer, em nome da Secretaria de Formação e das demais secretarias, e, sobretudo, professoras, muito obrigada. A gente está super honrado, e esse partido só é grande porque tem esse conhecimento de vocês e de todos e todas nós. Um abração. Tchau, obrigada.